solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator. Por favor, diretor Ricardo Bezerra, a leitura do seu relatório. Obrigado. Trata-se de recurso administrativo interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., GRU Airport, em 20 de 10 de 2016. O recurso em questão foi interposto em face da decisão de primeira instância, substanciada na nota técnica número 9/2016, GERE-SRA, de 4 de 10 de 2016, proferida pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos SRA. Por meio da referida nota técnica, a SRA indeferiu o pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão número 002, ANAC 2012, SBGR, no que tange ao pleito da concessionária de ressarcimento de prejuízos decorrentes da perda de capacidade de geração de receitas, em razão da impossibilidade de utilização de áreas do sítio aeroportuário destinadas à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, SBTM, correspondente ao item 2.2.3.6 do pedido inicial. Por fim, em razão da distribuição ordinária procedida no sorteio realizado na sessão pública de 15 de fevereiro de 2017, vieram os autos conclusos à minha relatoria. É o breve relatório, senhores. Diretores, alguma discussão? Doutor Eduardo Stênio, por favor. Na lateral. Aí. Agora. Não. Isso. Doutor Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, senhores diretores, mais uma vez. Bom, estamos aqui para tratar de mais um recurso do aeroporto de Guarulhos. Nesse caso específico, tratamos de uma área do aeroporto em que fazia parte do mapa da concessão e, posteriormente à concessão, a concessionária foi informada de que aquele pedaço não poderia ser usado porque estava entregue, ele havia sido destinado à utilização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Qual que é a questão? Essa área específica era uma área prevista para utilização, para monetarização através de uso de propaganda. E, anteriormente à concessão, era efetivamente assim utilizado por quem executava a operação aeroportuária antes. Bom, o argumento da área técnica originária é dizer, olha, havia já a disponibilização por um ato anterior e isso deveria ter sido de conhecimento da empresa. Bom, essa disponibilização de área aconteceu através de uma portaria. E o que eu gostaria de sensibilizar os senhores é o seguinte: imagine que o raciocínio da área técnica leva a que a concessionária deveria ter pego para todos os 16 mil itens da concessão e feito análise de todas as normas possíveis que pudessem incidir sobre cada um desses 16 mil itens. Nesse caso específico, nem se pode atribuir culpa por ter verificado anteriormente a concessionária, porque a concessionária foi ao aeroporto e a área era efetivamente utilizada para propaganda pelo operador anterior. Esse ato que concedeu a área para a CPTM também não constou do edital e essa área não constava como separada da CPTM dentro da área delimitada na licitação. A área técnica entendeu que o mapa previsto no edital não delimita exatamente no detalhe a área concedida, mas, excelências, uma área que era efetivamente usada para propaganda. E veja, a operadora tinha tanta segurança de que isso era uma área plausível de continuar essa utilização, que fez um contrato. Ela fez um contrato para 22 placas publicitárias que tiveram que ser retiradas. Ela não tinha o menor conhecimento e não poderia ter conhecimento. Com a devida vênia, delimitar uma área e logo depois da concessão impedir aquele uso que vinha sendo feito para o novo contratado é descumprir o contrato. Isso aqui,
entra como custo Brasil. O contratante fez uma proposta com base no que era possível conhecer. Todos sabem que, apesar de não se poder defender o desconhecimento da lei, essa é uma abstração jurídica. Na prática, nós temos mais de 100 mil atos normativos das diversas instâncias e são mais de 16 mil itens do contrato de concessão. Então, nós pontuamos que, nesse caso específico, com a devida vênia ao entendimento da área técnica, não se pode dizer que houve falha na apreciação da concessionária e esse fato que não constava do edital, repita-se, não constava de maneira nenhuma, nem era possível se antever nem dos mapas, nem de nenhum ato que constasse do edital, ele realmente é um ato que deve ser considerado para efeitos de reequilíbrio, porque afeta substancialmente a proposta. Temos aqui em valores que foram juntados com recurso através dos pareceres econômicos de mais de 28 milhões de reais. Então é uma diferença considerável e nós pleiteamos então que seja dado provimento ao recurso. Obrigado, Eduardo. Diretores, alguém quer colocar alguma coisa? Questionar alguma coisa? Diretor Juliano, diretor Paz? Nada? Por favor, diretor, seu voto. Em seu recurso, a concessionária, após fazer breve relato sobre os fatos e comprovar a tempestividade de seu apelo, apresenta pedido para que seja deferido o pleito de revisão extraordinária ao contrato de concessão número 002 ANAC 2012 SBGR, em razão da impossibilidade de utilização de áreas do sítio aeroportuário destinadas a SPTM, conforme apontado no item 2.2.3.6 do pedido inicial apresentado pela concessionária, que perfaz um montante de R$ 28.205.220. No mérito, a recorrente apresenta as razões de seu recurso, detalhando os temas que, sob sua ótica, justificam a reforma de decisão de primeira instância, desenvolvendo sua tese em síntese, mediante os seguintes tópicos. A. Da obrigação do poder concedente de disponibilizar integralmente a área de concessão de maneira livre e desembaraçada. B. Do direito da concessionária à utilização e exploração da integralidade da área da concessão. C. Da não divulgação de informações pelo poder concedente. E D. Dos impactos suportados pela concessionária e do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse é o objeto do recurso interposto. Colocadas essas questões iniciais, passo a análise pontual dos argumentos apresentados pela concessionária, fazendo na ordem disposta nas razões do recurso administrativo, para no final apresentar meu voto. A. Da obrigação do poder concedente de disponibilizar integralmente a área de concessão de maneira livre e desembaraçada. Sustenta repetitivamente a recorrente que, apesar da obrigação assumida contratualmente, verificou-se em momento posterior à assinatura do contrato de concessão que haviam sido destinadas áreas para a realização das obras pela CPTM para instalação de linha ferroviária, o que impossibilita a utilização e exploração econômica por parte da concessionária, enquadrando-se tal fato como risco do poder concedente, segundo a cláusula 5.2.10 do contrato, passivo de revisão extraordinária. Ocorre, entretanto, que a regra contratual citada pela recorrente em seu favor não é aplicável para ensejar a revisão extraordinária, pois trata-se de desapropriação de imóveis que possuam decreto de declaração de utilidade pública, o que difere do presente caso, que se refere a uma destinação de área para uma função pública específica, que fora cedida à CTPM com sua afetação prévia e oficial, mediante a edição da portaria SPU número 4, de 2 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, edição 89, de 13 de 5 de 2009, página 64. Não há, portanto, o que se falar em obrigação do poder concedente em disponibilizar a referida área de forma livre e desembaraçada à concessionária, pois não se trata de desapropriação. B. Do direito da concessionária
a utilização e exploração da integralidade da área de concessão. Nesse item, a recorrente defende que o dever do poder concedente de disponibilizar a área da concessão de maneira livre e desembaraçada constitui uma contrapartida evidente do direito da concessionária de explorar a integralidade da área de concessão. Sustenta que o direito de exploração da totalidade da área descrita no anexo 2 do contrato Plano de Exploração Aeroportuária, o PEA, foi uma condição imprescindível para a execução do objeto contratual e importante elemento para a precificação da concessão. Porquanto a exploração econômica da área da concessão impacta na remuneração da concessionária, porque parte das receitas por ela auferidas decorre da exploração comercial dos espaços de instalação do sítio aeroportuário, levando a crer que a utilização da área pela CTPM implica em diminuição da área concedida. Tal pretensão não deve prosperar, como bem analisou a questão área técnica da ANAC, destaco que a área total do aeroporto ou área objeto da concessão não representa necessariamente toda a área passível de exploração ou utilização. É imprescindível que a concessionária saiba os limites legais e regulamentares da exploração do sítio aeroportuário, quanto à sua participação do leilão e na assinatura do contrato de concessão. Vale salientar que a portaria SPU número 4, de 2 de abril de 2009, digna-se de conhecimento público, previu em seu artigo 4 que a autorização para a realização da obra pela CPTM não implica a transferência de domínio sobre a área a qualquer título, permanecendo tais áreas compreendidas no complexo aeroportuário transferido à concessionária. Desse modo, cabia à concessionária a análise dos aspectos que envolvem a exploração da concessão, a exemplo de regramentos já estabelecidos por autoridades públicas que poderiam afetar o aeroporto. Especificamente neste caso, a recorrente tinha a obrigação de considerar como as receitas relativas à exploração das áreas contidas no sítio aeroportuário seriam impactadas, devendo levar em consideração tais efeitos na formulação de sua proposta econômica, o que configura, em verdade, risco de sua total responsabilidade, que não enseja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. C. Da não divulgação de informação pelo poder concedente. Reafirma a recorrente que a impossibilidade de utilização da área destinada à realização das obras da CPTM era elemento desconhecido à época da licitação e que somente por meio do ofício CTPR 182/2013, de 12 de nove de 2013, esta foi informada pela CPTM de que parte da área do complexo aeroportuário já estava onerada, com autorização para extensão de linha ferroviária. Alega ainda que essa informação não foi revelada durante o processo licitatório e que a afirmativa da área técnica da ANAC, no sentido que seria a concessionária responsável pela análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão, é despropositada e inadequada. Faz pressupor a recorrente que o poder concedente, pelo princípio da transparência, é quem era o detentor das condições jurídicas do bem de sua titularidade e, por isso, deveria ter disponibilizado a informação no certame licitatório. Por outro lado, também afirma que a vistoria realizada no aeroporto constatou justamente a possibilidade de exploração dos espaços para instalação de painéis publicitários na área destinada à CPTM, o que já vinha sendo utilizado com o mesmo fim pelo antigo operador. No entanto, é relevante esclarecer que a informação foi oportunizada por meio da documentação que foi disponibilizada ao público, quando da realização da audiência pública referente à concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos,
especialmente no relatório Estudos Preliminares de Engenharia GRU, onde há a seguinte menção. Esse é o relatório. 1.1. Localização e função do aeroporto. O acesso principal para o aeroporto é feito pela rodovia Hélio Schmidt, que pode ser acessada pela rodovia Presidente Prudente ou pela rodovia Ayrton Senna. Os moradores da cidade de Guarulhos podem acessar o aeroporto pela Avenida Monteiro Lobato. 2 projetos ferroviários estão sendo em fase de planejamento. E são considerados de alta prioridade pelos governos federal e estadual. Expresso Aeroporto, a ser construído pelo governo estadual, ligando o aeroporto de Guarulhos ao centro da cidade de São Paulo. Anota-se por oportuno que o edital de licitação dispôs expressamente quanto à disponibilização das informações ao público em geral. Assim, a informação sobre o Expresso Aeroporto, que constitui o acesso ferroviário a ser construído pela CPTM, foi levada ao público interessado na concessão do aeroporto de Guarulhos, antes mesmo do certame licitatório. Além disso, como já dito anteriormente, a destinação da área à CPTM era de conhecimento público e notório, porquanto a área já havia sido oficialmente onerada pela União para fim de interesse público, conforme publicação oficial da portaria já citada SPU número 4. Nesse ponto, como bem assentado pela área técnica da agência, o edital foi expresso quanto ao caráter não vinculante dessas informações, de modo que cabia à concessionária investigar a respeito das possibilidades de exploração do sítio aeroportuário. Essas informações dispostas no momento anterior ao processo de leilão do aeroporto eram suficientes para a precificação adequada pelos proponentes. Para maior clareza, transcreve os itens 1.32 e 1.33 do edital do leilão, uma vez que o tópico trata da correlação de tais dispositivos e a responsabilidade da concessionária. Item 1.32. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados relacionados ao respectivo complexo aeroportuário objeto da concessão e a sua exploração, disponibilizados no sítio da ANAC, foram realizadas e obtidos para fins exclusivos de precificação da concessão, não apresentando qualquer caráter vinculante que responsabilize o poder concedente perante os proponentes ou perante a futura concessionária. Item 1.33. As proponentes são responsáveis pela análise direta das condições dos respectivos complexos aeroportuários e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão, bem como pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis ao leilão e à concessão, devendo arcar com seus respectivos custos e despesas, inclusive no tocante à realização de estudos, investigações e levantamentos, projetos e investimentos. Desta feita, não resta dúvida do objetivo do item 1.33 do edital, ficando claro e explícito em seu primeiro trecho a responsabilidade imposta à recorrente pela análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário, bem como evidencia mais além o seu dever de arcar com os respectivos custos e despesas, inclusive no tocante à realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos. Item D. Do impacto suportado pela concessionária e do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Neste item, a recorrente afirma que a impossibilidade de utilização das áreas destinadas às obras da CPTM tem como condão de impactar os custos e receitas da concessionária, revelando-se evidente o desequilíbrio contratual gerado pela subtração de parte de área de concessão
porquanto o poder concedente lhe retirou a expectativa de exploração comercial, com a cessão de espaço para painéis publicitários, haja visto o fluxo de pessoas que transita pela via de acesso ao aeroporto. Observe-se que o tópico em questão teve como objetivo apenas reafirmar o direito da concessionária ao reequilíbrio econômico-financeiro, que, sob sua ótica, seria indenizável pela perda da oportunidade de explorar atividades acessórias ao complexo aeroportuário e a oferir receitas extraordinárias. Entretanto, conforme já anteriormente explanado, a área objeto da concessão, sítio e complexo aeroportuário, não representa necessariamente toda a área passível de exploração ou utilização pela concessionária. Registra-se que a recorrente não leva em conta que a área em questão compõe a integralidade do sítio aeroportuário, podendo a concessionária reavaliar seus recursos de publicidade no aeroporto, levando em consideração, inclusive, o novo fluxo de pessoas em decorrência da implantação do transporte ferroviário para acesso às áreas dos terminais de passageiros do aeroporto. De outra parte, ainda não se pode olvidar da possibilidade de que a implantação do transporte ferroviário ao Aeroporto Internacional de Guarulhos busca, entre outras coisas, o melhor acesso ao aeroporto e, em consequência, incremento no volume de passageiros, o que provavelmente também seja almejado pela concessionária. Por fim, o contrato é claro, no sentido de que todo e qualquer risco que não foi determinado como de responsabilidade do poder concedente será assumido pela concessionária. Para fortalecer a tese até aqui construída, existe ainda a determinação contratual específica para a relação entre risco assumido pela concessionária e o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme as cláusulas 5.5 e 5.6, que eu transcrevo, que eu digo agora. 5.5. A concessionária declara, 5.5.1, ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato e, 5.5.2, ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta e assinatura do contrato de concessão. 5.6. A concessionária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, caso quaisquer dos riscos não alocados expressamente ao poder concedente, em especial a não realização da demanda projetada pela concessionária, venha a se materializar. Destaque, constata-se impraticável a hipótese de eventual recomposição de equilíbrio em caso que o risco não seja alocado expressamente ao poder concedente, como no caso presente. Assim sendo, ante todo o exposto e com base no conteúdo dos autos do presente processo, conheço do recurso interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., GRU Airport, e voto pelo não acolhimento do recurso interposto, mantendo a decisão recorrida, conforme baseado na nota técnica número 9/2016, GRSRA, de 4/10/2016, e todos seus termos. É como eu voto, senhores. Obrigado, diretor. Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Paes. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Aprovado. Eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Obrigado, doutor Eduardo. Próximo, então, hein? Já fica aí, então. Já fica. Quarto item da pauta, processo número 00058-504-581/2017-45. Interessado. Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A. Assunto. Recurso administrativo. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o Dr. Eduardo Stênio Silva Souza, representante da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator. Por favor, diretor Ricardo Bezerra, a leitura do seu relatório.
Trata-se de recurso administrativo interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., GRU Airport S.A., em face da decisão de primeira instância consubstanciada pelo despacho número 52 de 2016 SRA, de 29 de julho de 2016, proferida pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos SRA desta agência. Quem deferiu o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro no que tange aos custos e investimentos extraordinários incorridos pela recorrente, na adequação das condições de trabalho nas garantias do Aeroporto de Guarulhos, em atendimento às normas do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em seu recurso, a concessionária, após fazer breve relato sobre os fatos e comprovar a tempestividade de seu apelo, apresenta pedido para que seja deferido o pleito de revisão extraordinária ao contrato de concessão número 002 ANAC 2012 SBGR, quanto aos custos incorridos pela recorrente, para atendimento das normas do Ministério do Trabalho e Previdência Social, conforme apontado no item 2.2.4.5 do pedido inicial apresentado pela concessionária, que perfaz um montante de R$ 553.981. No mérito, a recorrente apresenta as razões de seu recurso, detalhando os temas que, sob sua ótica, justificam a reforma da decisão de primeira instância, desenvolvendo sua tese mediante os seguintes tópicos. A. Da rigidez jurídica dos argumentos suscitados pela recorrente como motivos para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. B. Da alocação de risco e da divisão de responsabilidade no contrato de concessão. C. Da necessária limitação da expressão análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário, constantes no item 1.33 do edital do leilão 02/2011. D. Do princípio da legalidade e do dever de diligência da administração, necessária observância e cumprimento das normas legais editadas pelo Ministério do Trabalho, e do equívoco quanto à conceituação do termo passivo, constante na cláusula 5.2.14 do contrato de concessão. Este é o relatório, senhores. Diretores, algum debate? Nada? Doutor Eduardo, sustentação? Senhores diretores, senhor procurador-geral, senhora secretária, demais presentes. Como muito bem explicou o diretor-relator, a questão aqui diz respeito à inadequação das guaritas do aeroporto de Guarulhos. O que aconteceu? Acontece que quando a concessionária assumiu a operação do aeroporto, logo depois ela foi notificada para adequar as guaritas, porque o aeroporto vinha descumprindo uma determinação do Ministério do Trabalho de 1978, o descumprimento. Não constava também do edital de licitação que tinha havido uma denúncia do Sindicato dos Vigilantes em 2010, 3 anos antes do início da operação. Bom, por mais detida e cuidadosa que fosse a verificação feita pela concessionária no aeroporto, não era possível exigir que fosse feita uma verdadeira auditoria em como era a operação do ente anterior. Nem era possível exigir que fizéssemos um verdadeiro trabalho de fiscal do trabalho. Não era possível imaginar que uma norma de, repito, 1978 estivesse sendo descumprida e tolerado seu descumprimento até 2013, e quando a concessionária assumiu a operação, na sequência foi exigido que ela fizesse a adequação. O debate acaba sendo, no presente caso, o centro é saber o seguinte: essa obrigação era anterior à contratação ou não? Ela é encarada, deve ser encarada como passivo ou não? Apesar de ter havido uma nova notificação posterior para cumprimento, nosso entendimento é de que isso claramente é um passivo, porque essa obrigação não foi uma obrigação nem gerada por algo que a concessionária tenha construído, não foram guaritas novas que ela teve que construir e adequar novas guaritas, nem tampouco foi uma normativa nova do Ministério do Trabalho. É uma normativa já existente que o concessionário anterior não cumpria. Isso claramente era, portanto, uma obrigação que foi constituída lá atrás, quando a norma foi editada e quando houve, inclusive, essa denúncia feita pelo sindicato, que, repito, se não constava do edital. Então, sem me alongar muito,
Essa é a discussão. E o nosso entendimento aqui é muito claro. Ora, se a obrigação já era de uma norma prevista anteriormente, por construções anteriores, por um descumprimento anterior, isso deve ser constado como passivo e deve, sim, ser retirado daquelas obrigações arroladas à concessionária. Obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Algum diretor? Por favor, seu voto, diretor. Passo a análise pontual dos argumentos apresentados pela concessionária, fazendo na ordem disposta nas razões do recurso administrativo, para no final apresentar meu voto. A. Da rigidez jurídica dos argumentos suscitados pela recorrente como motivos para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Inicialmente, a concessionária apresenta uma visão geral do recurso administrativo e enfativa a rigidez jurídica dos argumentos suscitados. Conforme defende a recorrente, os custos realizados para as adequações discutidas e que foram suportados por esta foram decorrentes de obrigações que deveriam ter sido cumpridas ao tempo em que a administração aeroportuária era gerida pelo anterior operador aeroportuário. Por se tratar de obrigação de atendimento às exigências impostas pela regulação expedida pelo Ministério do Trabalho e que remontam à data anterior à celebração do contrato de concessão, que ocorreu em 14 de 6 de 2012. Tais obrigações em questão decorrem da norma regulamentar número 24, NR 24, aprovado pela portaria número 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho. A referida norma disciplina as condições sanitárias e de conforto que devem ser cumpridas nos locais de trabalho, as quais deixaram de ser observadas ao longo da operação do aeroporto e, em vista disso, acabaram por ser transferidas à concessionária quando da assinatura do contrato de concessão. Salienta a recorrente que a falta de atendimento aos requisitos legais impostos pelo Ministério do Trabalho quanto às condições de trabalho das guaritas não foi informado pelo poder concedente em tempo da licitação. Observa-se que o tópico em questão teve como objetivo formular a apresentação do histórico dos fatos alegados pela recorrente, aprofundados dos demais itens que compõem a peça recursal e que passo a avaliar a seguir. B. Da alocação de riscos e da divisão de responsabilidade no contrato de concessão. Neste item, trata a concessionária de esclarecer a divisão de responsabilidade e a repartição dos riscos inerentes ao contrato de concessão, sob o argumento de que a concessionária não pode ser responsabilizada, mesmo que o cerne do descumprimento esteja inserido, em tese, dentro do escopo do contrato e das obrigações que ela assumiu junto com a concessão, cumprimento da legislação trabalhista. Diante da existência de circunstâncias elisivas desta responsabilidade, inadimplemento de obrigação pretérita pela administração. Afirme seu recurso, ora em análise, que o cumprimento de toda a legislação aplicável no âmbito das atividades realizadas na concessão não se confunde com o descumprimento incorrido pelo antigo operador e dos custos extraordinários que tal comportamento acabou trazendo para o contrato de concessão e que não puderam ser previamente estimados pela concessionária. Pela argumentação apresentada, trata a concessionária como perniciosa a inclusão indevida dos custos associados ao não cumprimento de obrigações constituídas à época da anterior administração do aeroporto, uma vez não se tratar de risco da concessão, e sim da atuação do antigo operador aeroportuário enquanto era gestor do aeroporto de Guarulhos, o que não pode ser simplesmente repassado à concessão. A respeito dessas alegações, coadumo com o entendimento da área técnica dessa agência, no sentido de que não foram apresentadas justificativas novas a respeito da tese, o que revela, em verdade, mera expectativa mal calculada quanto ao correto nível de intervenções exigidas pelo instrumento convocatório da licitação, o que conduziu a concessionária a um planejamento inadequado. E tal planejamento restou claro
que se deu por culpa exclusiva da concessionária, a não observar adequadamente a obrigação que lhe foi imposta pela disposição constante no item 1.33 do edital do leilão número 02/2011. Afirma a concessionária ainda que elaborou sua proposta com base nas condições disponíveis à época, as quais indicavam que o cumprimento das exigências impostas pelas normas do Ministério do Trabalho estariam sendo atendidas, levando a crer que o aeroporto estaria obedecendo todos os requisitos legais para o seu pleno funcionamento. Ora, não deve prosperar também o referido argumento, uma vez existirem cláusulas expressas no edital de leilão, quanto às providências a serem adotadas pelos proponentes interessados, que tratam de visitas técnicas por parte dos proponentes, cláusula 1.1.16, 1.1.16, bem como definição da responsabilidade pelo exame de todas as informações necessárias relacionadas ao complexo aeroportuário, cláusula 1.33, não deixando qualquer margem para discussão sobre a quem deve recair o dever, nem haver espaço para presunções. C. Da limitação da expressão análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário, constante no item 1.33 do edital. Para maior clareza, mostra-se imperioso transcrever o item 1.33 do edital de leilão, uma vez que o tópico trata da correlação de tal item e a responsabilidade da concessionária. Item 1.33. As proponentes são responsáveis pela análise direta das condições dos respectivos complexos aeroportuários e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão, bem como pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis ao leilão e à concessão, devendo arcar com seus respectivos custos e despesas, inclusive no tocante à realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos. A concessionária indicou ser absolutamente despropositada e inadequada a justificativa constante na nota técnica número 16/2016, quanto à ANAC afirmar que a concessionária seria responsável pela análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão, bem como pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis ao leilão e à concessão. Nesse ponto, a área técnica demonstra a tentativa de mudar o foco da controvérsia por parte da recorrente, tendo em vista que não se extraiu nem se justificou qualquer trespasse das citadas obrigações inadimplidas. Assim, não resta dúvida do objetivo do item 1.33 do edital, ficando claro, explícito em seu primeiro trecho, a responsabilidade imposta à recorrente pela análise direta das condições dos respectivos complexos aeroportuários, bem como evidências, mais além, o seu dever de arcar com os respectivos custos e despesas, inclusive no tocante à realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos. Observa-se que, em sua manifestação, a recorrente quer fazer crer que não tinha a obrigação de adotar postura diligente à época da licitação, chegando a afirmar que não se afigura razoável supor que a concessionária, por ocasião de sua proposta, pudesse presumir o descumprimento da administração quanto às suas obrigações, e ainda que o fizesse, não teria condições de auferir a amplitude desse descumprimento. Como já demonstrado acima, tais argumentos não devem prosperar, pois são tentativas de invalidar as exigências do edital do leilão que foram aceitas pelo proponente no momento do certame. Item D. Do princípio da legalidade e do dever de diligência da administração, a necessária observância ao cumprimento das normas legais editadas pelo Ministério do Trabalho.
Argumento ainda recorrente que decisão proferida pela Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos merece reforma. Noutro aspecto, porque os investimentos extraordinários realizados pela concessionária decorrentes do descumprimento de obrigação anterior à celebração do contrato também se revelam contrários ao princípio da legalidade, a que está abstrita a administração, bem como ao dever de diligência que se lhe impõe quanto à observância e cumprimento das normas do Ministério do Trabalho. Sendo assim, a concessionária tenta fazer uma vinculação ao caso concreto, alegando que a inobservância pelo antigo operador quanto ao cumprimento das exigências legais impostas pelas normas do Ministério do Trabalho impõe à administração a responsabilidade resultante de uma eventual omissão, seja pela afronta ao princípio da legalidade, seja pela falta de diligência quanto ao regular atendimento das normas e o que estava submetida. No que concerne a esse ponto, destaque-se os fatos relatados pela própria recorrente em seu requerimento inicial. Peço vênia para transcrever. A data 16 de 3 de 2010, os sindicatos dos vigilantes de Guarulhos e região apresentou denúncia ao Ministério Público do Trabalho com relação à empresa 13 Listas Segurança e Vigilância LTDA, relatando condições de irregularidades no meio ambiente de trabalho das guaritas instaladas no aeroporto. Aspectos como falta de iluminação, condição de sanitários, material de construção que não protege de condições climáticas adversas, LATA, entre outras, foram apontados como irregularidade dos referidos postos em serviço. Em 17 de maio de 2012, a Procuradora do Trabalho, responsável pelo caso, houve por bem o arquivamento das investigações relativas à empresa 13 Listas de Segurança e Vigilância LTDA e a formação de nova representação com vista ao prosseguimento das investigações agora quanto à atuação da empresa Security, Vigilância e Segurança LTDA, que passara a operar no local após novo certame licitatório, dada a persistência das irregularidades previamente constatadas. Dentre diversas vistorias conduzidas por auditores fiscais do trabalho para verificar o saneamento das irregularidades pela empresa Security, Vigilância e Segurança LTDA, cumpre nesse momento conferir destaque a uma específica, ocorrida em 11 de outubro de 2012, e posteriormente detalhada em relatório de fiscalização do Ministério Público do Trabalho, datada de 30 de novembro do mesmo ano. Nesta ocasião, o auditor fiscal do trabalho detectou a persistência de irregularidades de algumas guaritas, tais como vaso sanitário com tampa danificada, cesto de lixo sem tampa, lavatório em mau estado de conservação, falta de porta de sanitários e etc. Examinando os fatos narrados pela própria recorrente, pode constatar que nem o poder concedente, tampouco a Infraero, gestora do aeroporto à época, foram denunciados sobre qualquer das alegadas irregularidades, não havendo o que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade e do dever de diligência da administração em relação a esses órgãos. Ademais, o contrato de concessão estabelece para o item análise claramente quanto aos deveres da concessionária o seguinte: são direitos e deveres da concessionária durante todo o prazo de concessão. 3.13. Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança, de medicina do trabalho concernentes aos seus empregados e terceirizados. Dessa forma, a eventual existência prévia de irregularidades não exime a concessionária de sua obrigação contratual e legal de também cumprir as normas trabalhistas. Item E, do equívoco quanto à conceituação do termo passivo constante na cláusula 5.2.14 do contrato de concessão. Expõe ainda a recorrente a necessidade de esclarecer, segundo ela, o equívoco perpetrado na nota técnica 2 de 2016,
ao concluir pela inviabilidade do pedido, alegando que houve incorreção por parte da agência na interpretação da cláusula 5.2.14, que passo a transcrevê-la. Passo a lê-la. 5.2. Constitui riscos suportados exclusivamente pelo poder concedente, que poderão ensejar revisão extraordinária nos termos desse contrato. 5.2.14. Custos relacionados aos passivos fiscais, previdenciários, cíveis e outros decorrentes de atos ou fatos anteriores ao estágio 3 da fase 1A, salvo se decorrente de atos da concessionária relacionados à execução da fase 1B do contrato. Observe-se que, em sua manifestação, a recorrente afirma que a interpretação correta da cláusula 5.2.14, quando cotejado com a cláusula 5.2, deixa claro que o sentido a ser atribuído a ela é o de que será atribuído exclusivamente ao poder concedente o risco por atos e fatos pretéritos, seja em razão de 1. Custos derivados de passivos fiscais, previdenciários ou cíveis, seja em razão de 2. Custos outros, não caracterizados necessariamente como passivos. Portanto, a expressão outros custos tanto pode se referir a custos decorrentes de passivos de natureza diversa daqueles expressamente previstos, tais como custos de natureza trabalhista, como também de outros custos vinculados a atos e fatos pretéritos. Ou seja, não se trataria de uma disputa relacionada à existência ou caracterização de ser ou não um passivo decorrente dos atos, fatos anteriores ao estágio 3 da fase 1A, mas defende a concessionária tratar-se de razão referente à existência de custos. No que se refere a esse ponto, coaduno com o entendimento apresentado pela área técnica, ao analisar a questão de forma clara e precisa, por meio da nota técnica número 3, 2017, acolhido pelo despacho SRA de 15/2 de 2017. Segundo a nota técnica, a fim de ratificar o que já foi desenvolvido na supracitada nota técnica, que já demonstrou detalhadamente o conceito de passivo e seus desdobramentos, demonstra o que segue. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tem uma obrigação presente. Ao contrário do que defende a recorrente, que alega que a discussão principal não diz com questão de se saber o que estaria inserido no conceito de passivo, mas sim se determinar o momento em que a obrigação se constituiu, bem como identificar o responsável pelo cumprimento da obrigação. Ressalta-se que, tão importante quanto saber o momento, é definir se o caso se trata de passivo, à medida que, como demonstrado, o próprio conceito de passivo depende da caracterização de duas qualificantes. Uma, se é uma obrigação, e 2, se tal obrigação era presente à época dos fatos. Constate-se que, em pese a queixa da concessionária quanto à argumentação da área técnica ter sido focada unicamente no conceito contábil financeiro do termo passivo, denota-se que o aspecto jurídico está intimamente atrelado à definição de passivo, visto tratar-se efetivamente de uma obrigação que já teve seu conceito jurídico devidamente demonstrado nesta análise. Logo, continua a área técnica, para caracterizar-se se o caso trata-se de um passivo, mostra-se necessário que seja respondido duas perguntas. Inicialmente, era uma obrigação? Em caso positivo, tal obrigação era anterior ao estágio 3 da fase 1A? Evidentemente que a resposta da segunda pergunta só seria necessária se a primeira tiver resposta positiva, o que não se verifica no caso em análise. Assim, a
desarrazoada alegação da recorrente de que a ANAC está agora, após celebrado o contrato com o único intuito de tirar vantagem sobre a concessionária, subvertendo os termos das cláusulas contratuais para negar de suposto direito advindo da cláusula 5.2.14 do contrato. Por fim, independente de se discutir ser ou não passivo, ou qual seria o delineamento correto para o termo ou dos passivos trazidos pela cláusula 5.2.14 do contrato de concessão, certo é que sequer havia obrigação constituída ou pendência apontada ao antigo operador, não havendo de se falar em encargo à concessionária por força de suposta obrigação pretérita a ela intransferível, o que não resultaria, portanto, em desequilíbrio contratual. Dessa forma, em consonância com o entendimento exposto pela área técnica, verifica-se que os argumentos apresentados pela concessionária não estão aptos a justificar o deferimento do pleito também quanto a esse aspecto. Assim sendo, ante todo o exposto e com base no conteúdo dos autos do presente processo, conheço do recurso interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., GRU Airport, e voto pelo não acolhimento do recurso interposto, mantendo a decisão recorrida, conforme consta nas notas técnicas número 02/2016, SA-ANAC, e 16/2016, SA-ANAC, e despacho de 18/2016, GERES SRA, e em todos os seus termos. É como eu voto, senhores. Diretor Juliano. Aprovado. Diretor Paes. Aprovado. Diretor Fenelon. Aprovado. Eu também concordo com o relator, aprovado por unanimidade. Obrigado, doutor Eduardo.